Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que prazer ter vocês por aqui hoje. E acontece, pessoal, que eu precisava vir aqui dividir esse livro com vocês. Não, sério, vocês acreditam que o autor conseguiu me deixar com enjoo em algumas partes desse livro de tão bizarras e estranhas que são? Sério, é monumentalmente bizarro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro hoje, mas fica tranquilo que assim que começarem os spoilers, eu vou avisar você. Então se você ainda não leu, pode assistir sem medo, beleza? Mas antes de começar, né, como sempre, eu gostaria de pedir pra você deixar seu like, a sua inscrição, ativar o sininho, que é muito importante. E me siga também nas redes sociais, porque assim a gente pode se acompanhar bem de pertinho. Então, né, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta, né? De onde o autor tirou essa ideia? É assim, de um nível tão absurdo todo o gore que tem nesse livro que eu me recuso a acreditar que se trata de uma obra literária qualquer. Você fica tão intimamente dentro da história que é como se esse livro fizesse você olhar de um jeito diferente para a humanidade. Como se ele colocasse, assim, um filtro na frente dos seus olhos. E é claro, né, que eu tô falando do livro Jantar Secreto, do Rafael Montes. Ele é um suspense e é o suspense mais estranho que eu já li. Não, de longe, eu duvido que qualquer coisa supere a esquisitice desse livro. Ele fala sobre 4 amigos que se mudam pro Rio de Janeiro para dividir um apartamento, fazer faculdade, trabalhar. E depois de alguns anos, né, algumas tragédias coletivas acontecem com eles. Eles perdem o emprego, começam a enfrentar problemas financeiros, né, as contas começam a apertar, o aluguel já está atrasado há muitos meses e eles se veem cada vez mais sem saída para enfrentar esse tipo de problema. Até que um deles, né, tem uma grande ideia. Ele conhece um site onde você dá jantares da sua preferência, você escolhe um tema, os pratos que você vai servir, e as pessoas podem pagar pra ir nesse jantar que você vai fazer. Só que, cara, um desses amigos, sério, ao longo da história vocês vão ver, ele é tão desgraçado. E ele trai a confiança dos outros. Assim, tranquilão, facinho. E na hora de fazer a publicação do site, ele colocou que ele serviria simplesmente carne humana. E assim, eles vão ficando cada vez mais encurralados, né? Eles se veem cada vez mais sem saída, porque eles estão metidos, de repente, num esquema bizarro e muito criminoso. Vão descobrindo que desse tipo de coisa só se sai morto. E eles acabam se metendo num sórdido esquema de tráfico humano. Eu tentei fazer uma sinopse o mais agradável possível, porque meio que não dá, porque a proposta desse livro já é ser muito impactante. E assim, eu não tô acreditando até agora em tudo que eu li, em tudo que eu pensei, tudo que eu imaginei, foi tipo assim um trauma, sabe? Eu demorei a ler sim, porque eu tive que interromper essa leitura várias vezes, porque o que eu tinha acabado de ler me impactou tanto que eu tive que ter um tempinho pra digerir, porque tem um conteúdo extremamente chocante e violento. Então sim, eu desliguei o Kindle, parei, respirei fundo, esperei algumas horas e depois eu voltei a ler, porque sério, o negócio é chocante. E a forma com que o Rafael, o autor, ele conta tudo, desde como eles conseguem a carne, desde como eles preparam a carne, e como muitas vezes eles tratam isso como se não fosse uma coisa tão grave assim, é tudo muito estranho. E ele conta assim com muitos detalhes, todos os sentimentos do personagem ao realizar aqueles feitiços tão nojentos. Em algumas partes do livro você começa a sentir alguma espécie de pena deles, mas em outras horas você sente simplesmente um ódio. E assim, ele conta a descrição de uma forma impecável. Ele cria a cena na sua cabeça. E muitas vezes essa frieza, né, com que ele conta tudo, cumpre muito bem o papel de aterrorizar você. Você se prende ali, você começa a se sentir envolvido em todo aquele esquema, em todo aquele rolo. Você sente a angústia das vítimas, você sente a angústia dos criminosos. Mas tem horas que você pensa que, cara, eles só são simplesmente muito burros, muito estúpidos. E tem horas que você vai querer que eles se lasquem. E agora vamos falar de alguns tópicos desse livro que conterão spoilers. Falando um pouco sobre os personagens dessa obra, eu tenho algumas considerações. Tem o Dante, que ele é o personagem principal dessa história, e eu achei ele um pouquinho mal construído. Ao mesmo tempo que eu senti que ele transparece muito o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando pro leitor, eu senti que faltou um pouquinho de ambientação desse afundamento dele nas drogas. Por conta do estresse dos jantares e tal, eu senti que faltou um pouquinho dessa ambientação. Teria sido muito interessante se ele tivesse reforçado mais algumas vezes o quão deprimido o Dante tava. Eu não consegui imaginar ele como um personagem tão deprimido quanto o autor deve ter tentado passar. Assim, eu vi o Dante como um cara meio desorientado, como um cara meio sem convicção, como se ele fosse facilmente influenciável e ingênuo, sabe? Mas o autor mostrou muito bem tudo o que se passava na cabeça dele e o que fez ele topar essas ideias malucas. Agora sobre o Leitão. Cara, eu detestei ele do início ao fim dessa história. O Rafael fez muito bem o papel de fazer ele como um personagem nojento, detestável. Cara, ele é muito sádico, ele é muito inconsequente. Embora eu tivesse quisto passar que ele era um cara inteligente, que ele era calculista, eu só enxerguei
enxerguei ele como um egoísta e sádico. Eu não ligo pros traumas dele, eu não ligo pros problemas do passado dele. O que é que tenha feito ele ficar desse jeito? Ele é simplesmente irritante, de tão maluco que ele é. Ele mergulhava de cabeça no que ele queria, ele manipulou todo mundo ali como pecinhas de um jogo pra ele, sabe? Eu não esperava que ele tivesse feito tudo aquilo. A hora que o livro revelou que o Leitão era o Vladimir, eu fiquei chocada. Tipo, eu não fazia ideia. Eu pensei que o Leitão era só um cara estúpido. Eu esperava que a inteligente ali, que quem realmente estivesse pensando tudo aquilo, seria a Cora. Ela fazia mais sentido ser a cabeça de tudo aquilo. Quando tava quase lá no final, eu imaginei que seria ela. Mas eu não imaginava que fosse em conjunto com o Leitão. Ficou pra mim bem ali na cara quando ela voltou pra visitar o Dante. Ela tava toda mudada, toda com procedimento estético, toda chique, né? Pra mim, ele já tinha revelado. Mas eu fiquei sim com muita raiva pelo Leitão ter tido sucesso. A gente tem o Hugo, né, que ele é o cúmulo do Red Pill. Chegava assim a ser engraçado, né, às vezes em que ele tinha que ceder pra Cora. E ele ficava tipo assim, todo bravinho, tipo, nossa, vou ter que ceder pra mulher. E eu achei a morte dele assim, bem propensa e inevitável, né. Quando o Dante tinha combinado lá com o noivo daquela moça desaparecida, que eles iriam envenenar todos os convidados, a morte dele acabou por ser inevitável se ele quisesse cumprir aqueles objetivos que eles tinham de envenenar todos os convidados do jantar. Mas assim, eu não fiquei tão mexida não, porque o Hugo, ele era confortável com aquela ideia do jantar, ele era ali meio cúmplice, sabe? Ele era meio a favor. A gente sabe que ele nunca se opôs. Diferente do Miguel, que desde o início se posicionou contra essa ideia maluca. Ele se mostrava como um personagem bem medroso, e ele era consciente de que tudo que ele estava fazendo era ilegal e era uma porcaria. Eu achei legal que o Miguel fosse um cara mais consciente, mais firmeza, e eu não esperava que fosse ele quem tivesse tirado aquela foto, que ele tivesse colaborando, juntando provas para um dia denunciar todo aquele esquema. Não esperava, assim, que ele quisesse contar tudo pra polícia. Eu fiquei positivamente surpresa, mas eu achei isso muito bom. Tipo, alguém ali tem algum neurônio na cabeça, né? E eu me apeguei muito a ele. Fiquei muito triste ali quando ele se deu mal, justamente por ele ter sido sempre uma base mais fraca. Fiquei com uma certa pena, né? Porque, poxa, ele queria ajudar no tratamento da mãe dele, que tava com câncer. Então, assim, dele você consegue ter uma certa compreensão do porquê, que ele era um rapaz de bom coração. E por mais que ele não concordasse tudo, ele acabou se submetendo a isso. Mas ele ia contar tudo pra polícia porque ele era um cara certo, né? Eu acho o Miguel um grande personagem. Agora o Humberto, eu já não sei muita coisa sobre ele, né? Eu acho que o livro não quis focar tanto no passado dele, não quis contar tanto sobre o Humberto. Tipo, como se o livro realmente não trouxesse nada. Eu acho que não traz. Eu acho que no máximo a questão da filha dele se sentir inseguro quanto à segurança da filha dele. Não sei se é verdade também. Não consegui captar se é verdade. Mas é um outro personagem detestável e manipulador. Por mais que ele seja manipulado, né? Ele também é um desgraçado. E agora vamos falar. Eu não me lembro muito bem do noivo da moça desaparecida, como ele se chama. Mas, cara, deu pra ver o quanto ele ficou abatido. E ele foi muito, muito, muito frio. E depois de ter descoberto, né, que o Dante tinha alguma coisa a ver, ele conseguiu se manter calmo. E tinha um propósito maior, ele queria matar o Dante, né? Eu achei legal a união que eles fizeram no final, mas eu também fiquei super triste com a morte dele, acho que ele não merecia morrer. Mas eu achei muito frio da parte dele virar pro Dante e falar assim, olha, a sua penitência será sobreviver. Eu achei o suicídio dele um pouquinho forçado. Acho que não precisava de tanto. E achei que a forma que contou também deu uma forçadinha na barra. Mas ele também é aquele personagem que você honra ali quando você sabe o que ele tem de propósito. E agora vamos falar de uma coisa aqui. O que foi aquela cena do matadouro? Até hoje eu não consegui processar muito bem. Mas, cara, pra gente que já assistiu o documentário vegano, isso não é tão impactante. Porque, tipo, a gente já viu isso acontecendo. A gente já sabe que isso acontece lá dentro. A gente não se assustou muito com a cena do matadouro, porque a gente já sabe que isso é uma realidade. Não é nenhum exagero do autor, inclusive, viu? Foi isso que tinha me feito parar de comer carne há 4 anos atrás. Foi pela mesma lógica usada pelo Rafael nesse livro. E eu achei legal que ele também nos faz refletir sobre de quem é a culpa. Se é do povo que consome, se é do dono dessa indústria. Achei bem válido, inclusive. Eu gostei do mistério também na parte que fala da mãe do Leitão talvez ter tido um negócio da mesma linha há anos atrás. Todo aquele rolo dos caminhoneiros que nunca foram encontrados os corpos e que simplesmente desapareceram e depois o caminhão era encontrado aí e deixou um pouquinho aberto, tipo, será que o Leitão sabia disso e só deu uma continuidade aos negócios da mãe? Eu sinceramente não sei responder essa pergunta, não sei dizer se foi assim, se o autor disse eu acabei não percebendo, mas faz um certo sentido, né, já que a gente encontra alguma explicação pra essa personalidade cruel que ele tem. Só um minuto que a minha filha, ai, você não me morde. Eu gostei muito da colocação do autor quando ele
colocava: certa vez no banheiro público havia um poema. Eu ficava assim, bem ansiosa pra saber o que o autor tinha a dizer logo em seguida, porque eu achei uma colocação muito legal e criativa. Gostei muito desse jogo de palavras e de todas essas referências que ele fazia com a história. Então, pra finalizar, eu vou dar 5 estrelas pra esse livro. Ele mexeu muito comigo, foi uma leitura bem intensa, me deu ressaca literária e valeu a pena cada parágrafo. Deixo aqui também a minha admiração pro Rafael, né, o autor desse livro, que fez um trabalho muito bem feito, um trabalho impecável. Foi a primeira obra dele que eu li, eu já tô lendo outra obra dele, uma obra que se chama Uma Mulher no Escuro, e que, se vocês quiserem, eu também trago um review aqui pra vocês. E por aqui eu vou ficando, vou pedindo pra você deixar o seu comentário, seu feedback sobre esse vídeo, me conta aqui o que é que você achou. Seu feedback é muito importante pra mim, que tô no processo de construção do canal. Deixa também seu like, a sua inscrição. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!